Ótimo. Outra dúvida sobre isso seria alimentos que apresentam alguma restrição até 1 ano ou 2 anos de vida, a partir da introdução alimentar. Há alguns alimentos que são considerados potenciais alérgenos, ou outros alimentos que apresentam alguma especificidade, que são menos adequados para essa primeira introdução da criança. E, além disso, todos os grupos alimentares são bem-vindos. Como que funciona essa escolha? Ótima pergunta também, gera muita dúvida. Pensando em alimentos com potencial alergênico, o único que deve ser evitado até 1 ano de vida é o leite de vaca. E, por coincidência, esse é o mais oferecido para as crianças. Sim. É muito comum nós vermos bebês tomando leite de vaca, mas não é recomendado, porque ele tem uma alta quantidade de proteína heteróloga. Isso pode causar na criança uma alergia à proteína do leite de vaca. O leite de vaca tem um lipídio de pior qualidade, tem menos vitaminas, tem um ferro de menor biodisponibilidade. Então, são vários os motivos pelos quais a gente não oferta o leite de vaca para a criança. Todos os outros alimentos com potencial alergênico, como, por exemplo, o ovo, amendoim, o peixe, frutos do mar, todos esses podem ser oferecidos a partir do 6º mês. Não tem nenhuma contraindicação. Muitas famílias têm receio de oferecer peixe por conta da alergia que pode ser desencadeada, e o ovo a mesma coisa. Não fiquem com esse receio. Pelo contrário, ofereçam agora, porque se a gente demorar muito para oferecer também, eu posso aumentar o risco de alergia também. Eu tenho os dois lados da moeda. Se eu ofereço muito cedo é um problema, oferecer muito tarde é outro problema. Então, 6º mês. Falando do amendoim, rapidamente, muitos pais têm dúvida. Como introduzir o amendoim? A criança vai engasgar. Sem dúvida alguma, nós não vamos oferecer o grão do amendoim para a criança. Se for possível, se for um hábito da família, consumir pasta de amendoim, por exemplo, é uma alternativa para passar em alguma frutinha e oferecer para a criança. Certo? Bom, mas a grande gama de alimentos que não devem ser oferecidos às crianças, sem dúvida, são os alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? São aqueles feitos pela indústria. São alimentos que a gente não colhe na natureza. Por exemplo, uma bolacha recheada. Sim. Não temos uma árvore que dê bolacha recheada. É um alimento feito pela indústria. Este não pode ser oferecido para a criança em hipótese alguma durante o 1º ano de vida. Outros alimentos ultraprocessados, como balas, como macarrão instantâneo, como, por exemplo, refrigerante. Já vi muita família oferecendo refrigerante na mamadeira para criança. São alimentos não recomendados. Por quê? Alimentos com alto teor de açúcar e gordura. E esse alto teor de açúcar adapta o paladar do bebê para o sabor doce. Então, ele vai ser uma criança e até mesmo um adulto com alta preferência pelo sabor doce. E ele dificilmente vai aceitar o sabor amargo, o sabor azedo. E é difícil a gente encontrar um vegetal muito doce. Então, ali já começa a preferência desse indivíduo por produtos ultraprocessados e a negação das frutas, das verduras e dos legumes. Então, tudo isso começa ali já no 6º mês de vida. Por isso, não devemos oferecer esses alimentos. Tá. Outra dúvida, acho que seria o sal e o açúcar. Sem dúvida alguma. Colocar ou não colocar sal? E nós temos até, assim, um conflito de informações nos manuais científicos, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria não orienta a utilização de sal no 1º ano de vida. Tá. Orienta que se faça uma papinha sem sal. Já o Ministério da Saúde, através do Guia Alimentar para Criança Menor de 2 anos, diz que não tem problema colocar o sal. Qual a minha opinião? Eu avalio primeiro a condição da família em conseguir ou não preparar um alimento separado para o bebê. Será que a mãe e o pai têm tempo de cozinhar um arroz, um feijão, um legume separadamente para o bebê? Por que eu digo isso? Hoje a gente precisa otimizar nosso tempo. Sim. Se a mãe já está ali preparando um arroz, um feijão, um legume para ela, para o seu esposo, para um outro filho, por que não usar aquele mesmo alimento para alimentar o seu bebê de 6 meses? Pode ser usado. Só que eu sei que ele tem sal. E aí o que eu tenho que olhar e vigiar é o quanto de sal ela está usando. A quantidade. Porque se a comida for muito salgada, de fato ela não vai poder oferecer isso para o bebê. Temos um limite. Ela vai ter que reduzir essa quantidade de sal. Consulta com o nutricionista, fica aqui a orientação para saber exatamente essa quantidade sempre.
E então ela pode oferecer, sim, a comidinha com um pouquinho de sal para essa criança, para otimizar o tempo. Uhum. Agora, se ela tiver tempo para fazer uma comida à parte sem sal, pode ser feito também, não tem problema. E açúcar? Em hipótese alguma, antes dos 2 anos de vida, não se Não, recomenda oferta de açúcar. Nem mesmo um suco de limão adoçado, não. Nem mesmo uma frutinha com um açúcar para melhorar a palatabilidade, não. inclusive, falando nisso, até os sucos, né? Tem uma restrição. Exatamente. Suco de fruta, mesmo sendo 100% natural. Eu fui ali, colhi a laranja, espremi a laranja e vou ofertar para o meu bebê. Até 1 ano de vida não se recomenda a oferta de suco. Por quê? Porque o suco ele vai ocupar um volume gástrico no estômago do bebê, fazendo com que ele não aceite os outros alimentos. Porque ele está saciado, está cheio, não vai querer. Só que o suco, ele tem menos nutrientes do que uma alimentação completa. Se eu pegar um prato que contém arroz, feijão, carnes, legumes, ele vai ter mais nutrientes do que só o suco. Por isso eu oferto primeiro a alimentação sólida e de preferência deixo o suco só para depois que ele fizer 1 ano de vida. Outra coisa, no suco os nutrientes estão diluídos. Tem famílias que colocam mais água no suco do que fruta propriamente dita. Tem famílias que adoçam esse suco com açúcar. Sim, Então, a gente não recomenda o suco de fruta natural, muito menos o suco industrializado. industrializado, de caixinha, de pozinho.